Professor, eu vou sair da aula e tentar entrar de novo, porque tá muito ruim. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Então, novamente, aqueles que entraram um pouco antes, a gente já estava conversando. Então, vocês não digitam nada no chat. Quem pode digitar, não digita nada. Apenas entra lá no chat. E quem não fez ainda, claro, né? Para fazer lá a frequência e responder a nossa primeira pergunta para a gente começar a conversar nessa aula aqui hoje. Ok? Vai lá no chat e vai fazendo. Mesmo, né? Que é só uma perguntinha simples. E com seu nome, turma, direitinho. Para a gente, então, continuar aqui o nosso trabalho. Então, hoje, nós vamos continuar ou finalizar aquela discussão acerca dos movimentos nativistas e separatistas que ocorreram aqui na América Portuguesa. Então, aquilo que ocorreu aqui no Brasil. São algumas revoltas, a gente já viu algumas características delas ontem, né? E hoje a gente vai, então, prosseguir um pouco com algumas questões, ou algumas questões um pouco mais específicas, ok? Então, eu gostaria muito que vocês participassem, né, fazendo as suas perguntas, sendo aquilo que de fato foi interessante para que vocês possam aprender aí, ok? Então, uma coisa que vocês podem estar vendo aqui, né, vocês estão vendo aqui atrás de mim, a região na qual foram distribuídas, né, essas revoltas, entendeu? Então, lá no Nordeste, lá no Maranhão começou a ter revolta, a revolta de Beckman, certo? Por conta da questão, é uma revolta chamada nativista, a gente vai explicar um pouquinho assim, o que significa isso, né? Então, depois, lá no Pernambuco, nós tivemos duas revoltas, que é a Revolução Pernambucana e a Guerra dos Mascates. Na Bahia, tivemos a Conjuração Baiana. Em Minas Gerais, tivemos a Revolta de Vila Rica, tivemos a Inconfidência Mineira. Qual mais que a gente estudou naquele dia? E hoje eu vou falar com vocês sobre a Guerra dos Emboabas, que aconteceu também em Minas Gerais. Ok? Então, são um pouco dessas revoltas aí que a gente pode verificar aqui. Agora eu quero que vocês puxem na memória aí, né, o que nós estudamos na aula passada, certo? Sobre as características da Inconfidência Mineira e as características da Conjuração Baiana. E eu vou abrir um quadro aqui para que a gente possa, então, estar preenchendo esse quadro com essas características, ok? E aí, quem quiser e puder já ir respondendo, né, e comentando, assim que eu carregar a página aqui, para a gente, então, poder essas questões. Vou levantar aqui mais. Olha só. Então, nós temos aqui uma tabela comparativa. Eu espero que todos estejam vendo aí. Quem não tiver, é só aguardar um pouquinho que logo vai ver. Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. Quem está com o celular tem um pouquinho mais de dificuldade de ver, mas a gente vai falando aí, viu, Enner? Aí a gente vai explicando, tentando explicar para que você entenda direitinho o que está lá, ok? Então, veja bem, essa tabela comparativa aqui das características próprias tanto da Conjuração Baiana quanto da revolta dos alfaiates ou a Conjuração, ou desculpa, a Inconfidência Mineira, quanto a Conjuração Baiana ou revolta dos alfaiates, certo? Então, qual que seria a primeira que nós vamos falar aqui? Vamos fazer uma marcha aqui, vai aparecer uma informação aqui atrás agora. Viu lá? Então, a Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira. Quem sabe me dizer a diferença entre conjuração e inconfidência? Alguém aqui da sala sabe dizer ou quer chutar? Por que nós temos a palavra conjuração e a palavra inconfidência? E às vezes a gente escuta alguém falar a conjuração mineira, ou é a inconfidência mineira. Alguém arrisca dizer qual que é a diferença entre elas? Me diga uma coisa, vocês estão pensando para falar ou vocês não vão falar? Eu tô pensando. Eu tô pensando. Sabe, né?
Também tô pensando, professor, para tentar falar. Eu acho que ninguém sabe. Então, gente, vamos pensar na palavra conjuração. Pois não, pode falar. Sim. A diferença delas está entre organização? Só uma pergunta. Na verdade, assim, todas elas é uma revolta. Professor, inconfidência é como se fosse uma quebra de segredo? Por aí, porque Você quando pesquisou aí. a palavra confidente, né, vem de confido, no latim, que significa confiar, entendeu? Confiar. Então, se você é minha confidente, eu confio em você, falo tudo, eu sei que você não vai contar para ninguém. Agora, se você for uma inconfidente, que nega, né? Negação, você vai me trair. Você vai contar o meu segredo para as outras pessoas. Então, você fez o caminho certo aí. Agora, não sei se foi o Bruno que perguntou, mas então, na verdade, na prática é a mesma coisa. As duas tá indo contra alguém. Tem alguém que tem um poder e tem aqueles que estão contra esse poder. Entendeu? E aí, nesse sentido, você tem uma chamada inconfidência ou conjuração. O que seria a conjuração? Seria apenas uma revolta mesmo, uma bagunça, aqueles que estão tramando contra o outro e estão dando um golpe em alguém. Um golpe básico. Agora, a inconfidência, não. A inconfidência é um golpe vindo de quem a gente menos esperava. Um golpe vindo daquele que a gente confiava. Entendeu? Então, por isso que tem essa palavra nesse sentido aí. E lá na Inconfidência Mineira, o que eram? Eram pessoas que eram, inclusive, militares, né? Pessoas que eram do governo. O próprio Tiradentes era o mais pobre da história deles lá, né? Mas era aquele que, então, tinha algum tipo de vínculo, né, com a coroa portuguesa, porque ele era um funcionário público também, que ele era o dentista, né? O dentista que tratava do pessoal lá. Enfim, essa que é um pouco da situação, só para diferenciar, ok? Você vai escutar falar conjuração baiana e vai escutar falar conjuração mineira. Mas, muito mais, você vai escutar falando inconfidência mineira, ok? Então, nesse quadro aqui, nós vamos verificar a diferença entre essas duas inconfidências. Essas duas conjurações, quero dizer. Quando o meu Word trabalhar direitinho. Certo. Aí, agora aqui do outro lado, nós temos, então, qual que é? Quem adivinha? A conjuração baiana, ou também chamada Revolta dos Alfaiates. Qual foi a causa? O que causou cada uma delas? Então, a Inconfidência Mineira, ela foi causada aqui pelo esgotamento das minas e altos impostos, ameaça de declamação da derrama, ok? Então, o que acontece? Toda a riqueza daquele lugar vem da extração do ouro nas minas de ouro em Minas Gerais. E aí está acabando o ouro, né? Já estava numa época, isso aqui nós estamos falando o quê? Final dos anos 1700, né? 1789 que aconteceu essa Inconfidência Mineira, tá aqui. E aí o ouro estava acabando e o governo de Portugal queria mais arrecadação, queria riquezas, o povo não estava tendo riqueza porque não tinha mais ouro e foi apertando. Vamos cobrar mais impostos e ameaçando um imposto muito específico, que era a tal da derrama, que cobrava um imposto um pouco mais alto de Minas Gerais também, né, ante essa situação. Então, diante dessa situação, foi causando uma insatisfação no povo ali. Lá na Bahia, na conjuração baiana, também estava acontecendo crise financeira, né, mas uma crise financeira um pouco mais grave e causando uma situação social um pouco mais complicada. Tinha lá miséria, altos impostos, inflação, falta de alimentos e desigualdade econômica e racial. Então, nós temos a história da Bahia, com um número de pessoas negras muito grande, e essas pessoas negras quase sempre muito
discriminada pelos portugueses, pelos brancos que aqui estavam, né? Então, nós temos o problema, além do problema econômico, nós temos o problema social e o problema racial, entendeu? 2 problemas que tem além daqueles problemas que seriam só econômicos, basicamente, lá em Minas Gerais, no contexto da Inconfidência Mineira. Agora vamos para conversar aqui. Se tiver dúvida, vocês, por favor, fale, manifeste, tá? Agora, a inspiração, da onde saiu? Essa que vocês sabem de cor. Nós já falamos tantas vezes nas aulas. De onde saiu a inspiração ideológica para a Inconfidência Mineira? Quem sabe? Que ideias que estavam na cabeça? Iluminismo. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Agora, esse que você começou a falar aí, não sei, eu não identifiquei quem foi. Quem foi? Eu. Bruno. Liberdade, igualdade e fraternidade. Essas já foram as inspirações que levaram à Conjuração Baiana, que foi lá na Revolução Francesa, certo? Aqui nós vamos ter aqui Revolução Francesa, que inspirou a Conjuração Baiana. E um evento que aconteceu um pouquinho antes da Revolução Francesa, que também é um evento iluminista, foi o exemplo que inspirou a Inconfidência Mineira, que foi quem sabe? Quem chuta? Revolução Industrial? Não, mas é mais ou menos parecido, porque foi na mesmo fruto lá, que veio da Inglaterra também, mas foi a independência dos Estados Unidos, ok? Então, o evento que inspirou a Inconfidência Mineira foi... o evento que inspirou a Inconfidência Mineira foi a independência dos Estados Unidos. E a Revolução Francesa inspirou a Conjuração Baiana, certo? Eu já coloquei aqui, apareceu lá para vocês. E a aspiração, né? O que eles queriam? Queria que Minas Gerais fosse independente. Entendeu? Não queria que só o Brasil fosse independente de Portugal, não. Queria que Minas Gerais fosse independente de tudo. Para Minas Gerais ser um país só ela e fazer os negócios aí, vendendo um pouquinho de ouro que restava e fazer comércio. E lá na Bahia, eles queriam que tivesse também uma independência da Bahia. Não sei se vocês lembram, nós tivemos até a prova de vocês de história do mês passado. Tinha lá, né? Então, nós mandamos... nós determinamos, sabe, assim, fazendo um documento sério, um documento forte, um documento que eles querem, de fato, a independência para que não tenha nenhum tipo de domínio português, porque eles tinham certeza que o domínio português que estava fazendo com que eles fossem mais pobres e que eles sofressem muito mais. Seguindo aqui nessas características, qual que era o governo proposto, né? Aqui nós temos monarquia, república, essas coisas todas, tá? Então, lá na Inconfidência Mineira, queria que fosse uma república. Então, nós já conversamos na aula ontem, revisando, né? Nós estamos revisando tudo esses dias. Semana que vem será a matéria nova. Então, queria um governo que fosse republicano, ou seja, representado e governado pelos representantes, pela maioria. Na Conjuração Baiana também queria um movimento republicano, ou seja, não servia mais a monarquia para eles. A liderança, quem foi que começou, então, a coisa? Aqui foi a elite, né? Na Inconfidência Mineira foi a elite, e lá na Conjuração Baiana já foi também, teve gente da elite, mas teve muita participação de população pobre, negros que eram escravizados, alguns escravizados que já estavam sendo libertos, uns brancos pobres, alguns mulatos e outras pessoas, ok? Então, aquele caráter que nós já falamos aqui, que lá na Bahia teve um caráter mais social e racial, e econômico também, claro, por isso que a elite está aqui. E lá na Minas Gerais, é um pouco mais da elite por uma questão mais financeira, certo? A sociedade que a Inconfidência Mineira queria propor é uma sociedade, olha lá, que o governo perdoasse as dívidas de Minas Gerais.
entendeu? Porque a Minas Gerais tinha vários impostos para pagar e o ouro não estava, como a gente já disse, o ouro não estava sustentando todo o processo, então queria que o governo perdoasse essas dívidas de Minas Gerais. E claro que o governo não queria perdoar, ele queria cobrar muito mais. E lá na Bahia queria o quê? Fim da escravidão, da escravidão, né? E que tivesse uma igualdade entre brancos e negros. Então é um sonho, né? É uma vontade que eles têm, e que, infelizmente, ainda nós temos os problemas sérios de racismo, discriminação e outros problemas nesse sentido, não é? Então, muita gente, às vezes, fala, e esse tema a gente vai falar várias vezes ainda, eu penso, para a gente discutir isso mesmo, né? Tem pessoas que falam, mas não tem mais discriminação, o negro e o branco não tem diferença no Brasil. Mas você já observou, entre os professores que você tem na escola, quantos são negros e quantos são brancos? Né? Será que está igual? Mesmo número de brancos é o mesmo número de negros? E se você vai na faculdade, os professores de faculdade, quantos são negros, quantos são brancos? Pensando assim, que tem uma mudança de classe social entre... O Bruno, você está dando um som a ele. A gente pensa que tem uma mudança social entre um professor lá do jardim, um professor do ensino fundamental, um professor do ensino médio, um professor da faculdade. E aí, quando vai aumentando esse nível, as pessoas que são as consideradas mais ricas da cidade, são mais ou igual negro e branco, ou tem uma diferença grande em que sobrepõe o número de brancos nessas condições? Então, é só para pensar e observar a vida como ela é e tentar entender um pouco esses problemas vivenciados aqui, lá na Bahia, que é um problema que está até hoje aí. A pessoa que foi punida lá na Inconfidência Mineira, todo mundo sabe, não sabe? Vamos falar aí, o nome dele é? Sim. Joaquim José da Silva Xavier. Ou o Tiradentes, justamente. Joaquim José da Silva Xavier. Joaquim José da Silva Xavier. Por quê? Ele era o mais pobre. Isso aí é uma coisa que é evidente, mas também ele foi teve provas da, como assim dizer, da liderança dele, ok? Então, olha, gente, lá na casa dele, em Vila Rica, lá, a casa dele foi jogado sal, sabe? Eles se esquartejaram, enforcou, esquartejou, né? O que é esquartejar? Cortar todas as juntas dele, braço para lá, perna para lá, cabeça para lá, esquartejou ele todinho, jogou sal na casa dele para que nada vivesse ali mais, sabe? Assim, que se você joga sal na terra e tenta plantar, não pega mais, né? É um fato. Então fizeram uma expulsão ali dele totalmente. Hoje, na Praça Central de Ouro Preto, tem lá uma estátua que é imensa a altura dela, lá um monumento que hoje então homenagem ao Tiradentes, entendeu? Na frente lá do palácio, que era a antiga Câmara dos Deputados. Entendeu? Então, ou seja, a história vai, né? A história passa e às vezes a gente faz cada besteira na história e depois a gente volta verificando os problemas que a gente fez. Então, é um pouco dessa situação. E quem foi punido lá na Bahia foram os mais pobres também, que eram os negros. O tipo de punição, gente, foi a mesma. Como eu acabei de dizer, as pessoas foram mortas por enforcamento e os corpos foram todos esquartejados, né? Foi uma morte muito violenta. Por que uma morte muito violenta para esse tipo de crime? É evidente, não é? Para que sirva de Lição. Para que sirva de exemplo, para que ninguém mais se aventure a fazer algo tão mal quanto essas pessoas fizeram. Pois não? Caraca, já começaram a me multar aqui. Tem como misturar as conjurações? É o Matheus que está falando? É. Misturar de que forma, Matheus? Se juntar as duas. Elas ocorreram 10 anos de diferença. Né? Uma aconteceu em 1789 e a outra em 1790.
1779. Então, não, 1798, 1789, 10 anos de diferença. Uma aconteceu na Bahia, outra em Minas Gerais. Então, é nesse sentido. Na verdade, assim, historicamente, a gente trata tudo como juntados aqui. Mas foram eventos que ocorreu cada um no seu lugar. Mas o exército da coroa portuguesa tinha que mandar soldados para todos eles, né? Para todos os lados, para resolver os problemas lá. Então, esse aqui é o mapa que nós estamos vendo, né? Então, aqui mostra, então, aonde ocorreu essas revoltas. Então, veja aqui, ó. Minas Gerais é vizinha de Bahia, né? Mas aqui no centro aqui de Minas Gerais que ocorreu aqui a revolta, a Inconfidência Mineira. E aqui em Salvador que ocorreu a Conjuração Baiana. Uma viagem de carro daqui de Ouro Preto até aqui em Salvador era uma viagem de mais ou menos uns 1.500 quilômetros, né, entendeu? De carro. Então, você viajaria isso aí, ó, demorando aí mais ou menos umas 20 horas, diretão. Agora, pensa naquela época em que o povo andava a cavalo. Então, ou seja, não tinha muito assim uma mistura, mas tinha uma influência, né? O pessoal ficava sabendo notícia. E essa notícia fazia com que as pessoas fossem se organizando por lá. Assim a gente pensa a história, né? A gente pensa que a influência vai se esparramando por aí. Entendeu? Agora, se todas elas ocorressem ao mesmo tempo, assim, com a mesma força, e coitada da corte portuguesa, né? Tinha se destruída mesmo, né? De tantas pessoas que foram fortes nessas batalhas. Certo, Matheus? Sim, obrigado. Senhores e senhoras e senhoritas, vamos conversar sobre uma revolta aqui, que é a chamada Guerra dos Emboabas. E aí eu quero explicar para vocês, né, mais no sentido de explicar como que funcionou a questão aqui da nossa distribuição das terras e riquezas. Quem que é dono da terra? É o rei. E o rei, o que ele faz? Ele, então, distribui, ele faz concessões. Ele arrenda a terra para o povo ir lá, no caso aqui, primeiro, extrair da terra o que ela tem, por exemplo, o ouro, madeira, enfim. O rei dá a condição para a pessoa ir lá, a pessoa extrai as riquezas da terra, e aí o que essa pessoa faz? Paga o arrendamento para o rei. Paga ali, além do arrendamento, né, paga o imposto para o rei. Então, nós temos a figura aqui dos chamados bandeirantes, que são aquelas primeiras pessoas que eram... que tinha ali, eles tinham funcionários, né, pessoas que andavam com eles, que eles financiavam essas pessoas, né, a tropa, tinha uma tropa, e com essa tropa eles adentraram para o Brasil afora, entendeu? Então, nós temos aqui uma rua em Porá, Bartolomeu Bueno, né, que foi o bandeirante que recebeu do rei o direito de poder entrar aqui no Brasil, aqui em Goiás, e dominar aqui Goiás. As primeiras minas foram dele, etc. O Bartolomeu Bueno. Entendeu? Então, tem dois, o pai e o filho, né? E, inclusive, aqui no Goiás, pelos índios que moravam aqui, eles receberam o nome de Ayanguera. Ayanguera. Certo? O demônio Oi? Anguera Então. pode ser traduzido como demônio Professor, eu saí sem querer no computador, aceita aí de novo. Eu saí sem querer no computador. Não tá tendo... Não tá... Vocês podem entrar mesmo, não tá tendo que admitir, não. Ah, tá. Pode entrar. Certo? E aí, o que acontece? Enfim, aconteceu, a história foi acontecendo, foi avançando, e aí alguns outros portugueses novatos chegaram por aqui e queriam terra. Só que a terra já estava cedida para os primeiros que chegaram aqui, os pioneiros, os bandeirantes. E tivemos, então, um pequeno conflito, um pequeno grande conflito ali em Minas Gerais. A coisa já estava em crise, né, ou começando a crise, chegaram os portugueses aqui, e esses portugueses queriam tomar as terras dos bandeirantes paulistas. Que terra que era dos bandeirantes paulistas? As terras de Minas Gerais. Entendeu? Os bandeirantes paulistas eram donos das terras de Minas Gerais ali, o dono da concessão,
E chegaram, então, europeus e queriam tomar aquele local ali. E aí, esses bandeirantes primeiros, eles tiveram contato com os índios. Então, eles tiveram uma cultura um pouco próxima dos índios também e apelidaram, né? Deram um apelido para esses portugueses de emboabas, que significa uma ave que tem pena das pernas até o pé. Por quê? Porque todos esses portugueses chegavam aqui de calça e bota, né? Então, ou seja, era todo coberto. E os bandeirantes não, viu? Porque eles andavam aí nessas pedras aí, sabe? Nesses tocos, nesse mato. Pensa numa época que aqui era só mato mesmo. Não adiantava calçar uma botina. Botina não aguenta essas pedras, não. Tinha que vir no pé, de a pé mesmo, no pé mesmo. Que aí o couro do pé aguenta as pedras, os tocos, os espinhos, a coisa toda lá, entendeu? Então eles andavam aí, eles eram meio que, vamos assim dizer, homem do mato, né? Sabe, aqueles homens do mato, mesmo aqueles que não tinha nenhum tipo de luxo na vestimenta, e enfim. E aí chegaram esses portugueses, já com a coisa já meio que organizada, as minas funcionando, e querendo, então, a tomar a coisa ali. Só que esse português estava do lado do rei, o rei estava do lado dos portugueses. E esses bandeirantes queriam, então, que esses portugueses caíssem fora. E começou a guerra. Então, nós temos aí essa guerra dos emboabas, que aconteceu também em Minas Gerais. E essa guerra, ela matou cerca de 300 bandeirantes paulistas, até que eles desistiram, então, e vieram para cá. Vieram aqui para Goiás, vieram para Mato Grosso fazer o que eles sempre fizeram, que era buscar novas minas, e aí o povo português continuou lá nas Minas Gerais, tomando conta das minas por lá. Ok? Então, mais uma revolta, né? Mais uma situação que ocorreu aí para a gente poder entender. Certo? Aqui, então, pessoal, nós temos, então, nós temos aqui, então, dois tipos de revolta. Então, as revoltas que são consideradas nativistas e as revoltas que são consideradas separatistas, ok? E eu gostaria, então, de perguntar para você, e eu já estou organizando aqui, para me jogar mais uma enquete, mais uma participação nessa aula, para vocês responderem, então, o que em uma palavra ou em uma pequena frase, o que seria, o que você entende por uma revolta nativista e o que você entende por uma revolta separatista? Aí eu gostaria que vocês, rapidinho, eu já vou colocar lá para vocês, para que vocês possam responder, né, bem breve mesmo, para a gente comentar a diferença entre esses dois tipos de revolta. Pessoal, foi lá no chat. Todo mundo entrar no chat, por favor. Você acabou de entrar lá. Vocês, por favor, entrem e respondam essas duas perguntinhas que eu acabei de fazer aqui. Aí faz tudo normal lá. Põe o nome, série, tudo direitinho e responde as duas perguntinhas lá. Só explicando também para vocês, essas participações não preocupam muito com nota. Apesar de algumas aparecer notas, assim, só para mostrar o que é certo e o que é errado quando for preciso, mas essas participações vão ser mais de qualidade, ok? Então, depois, assim, se participou, mesmo que zerou todas, a pessoa vai ter uma nota no final do bimestre dessas participações. Então, por isso que é importante. Que nós temos uma, duas, três, às vezes, durante a aula, e aí todos atentos, né? Porque só nesse momento agora, que ela vai fechar, não vai abrir o link para ninguém mais depois, entendeu? Então, vamos respondendo lá, para a gente ver o que vocês estão sabendo desse tipo de situação. O que é revolta nativista? Professor, Pois não. aqui apareceu a aula do dia 3 do 8. É essa daí? Não. Não está aí. Aula de história, 60, história, frequência e participação na aula. Não apareceu para mim, não. No chat. Entra no chat aí daqui Eu do já tô Teams. respondendo aqui.
Já tô respondendo. Quem me perguntou aí é porque é no chat aqui. Se você está usando celular, fica lá em cima do lado direito. Inclusive, tem uma bolinha vermelha nele lá, mostrando que tem uma mensagem nova. Encontrou? Sim. Ok. Então, respondendo rapidinho aí, vocês voltam para cá para a gente continuar a explicação sobre esse assunto. Aí, mandei o meu, hein? Enviei o meu também. Miguel Alexandre, Isso. tá chegando a doidada aqui. 5 já. Mandei o meu aí. Acabei de enviar também. Já tem 7. Eu mandei já também. Aham. Então, olha aqui, alguém escreveu a revolta separatista, aquele que quer independência de um determinado local. Então, justamente é isso. Então, se separar desse outro local. Nós estamos falando aqui de Portugal e Brasil, né? Uma revolta que espera 2 grupos como monarquia e escravos, né? Então, não sei se é um pouco por aqui. Mas a ideia é de separar do governo, ok? Agora, a revolta nativista, né? Então, as pessoas não foram não tiveram muitas respostas que foram de acordo com aquilo que a gente tem que explicar aqui agora. Mas vamos lá, vamos terminando aí. Já estou com 13 respostas, 14, 16. Alguém falou aqui que Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana são exemplos de revoltas separatistas. A Inconfidência Mineira queria que separasse Brasil de Portugal? Queria. Queria mais que isso, queria que separasse Minas Gerais do resto. Né? Queria que separasse Bahia do resto. Então eram separatistas, com certeza. Independência de certos territórios, beleza. Separação de governo. Eu estou percebendo, senhores, que vocês estão claríssimos em saber o que é uma revolta separatista. Agora, revolta nativista não está bem claro. Defende o direito dos povos nativos. Beleza, né? Só que agora nós vamos ter que conversar sobre isso. Hã? Eu enviei, Juscelino Neto. Certo. Então, aqui tem resposta já da um monte de pessoas. P. Dias, Marcos, Jefferson, Laura, Rênia. Tentou muita gente. Eu acho que nós podemos já ir conversando aqui, com base aqui no texto, né? Só para diferenciar essa situação aí. Olha aqui, exemplos de revoltas nativistas. Revolta de Beckman no Maranhão, Guerra dos Emboabas em Minas, Guerra dos Mascates no Pernambuco, Revolta de Filipe dos Santos, ou também chamada de Revolta de Vila Rica em Minas Gerais. Sim, são de nativos, mas não são bem nativos, porque quem são os nativos do Brasil? Quem são os nativos do Brasil, gente? Os índios. E os índios. Então, não são eles que estão nessas revoltas, mas são quem? São aqueles que se acham nativos no Brasil, ou seja, os primeiros portugueses a entrar por aqui. Por exemplo, é o caso dos bandeirantes, é o exemplo daquelas pessoas que chegaram aqui primeiro
eles se sentem os brasileiros, ou donos do Brasil, ou os filhos desses primeiros. Entendeu? Então, esse termo é um pouco complicado de trabalhar, mas é mais ou menos por aí, se vocês conseguem entender o que eu estou falando. Entendeu? Então, não estamos falando dos nativos que são os índios, mas daqueles que chegaram aqui em primeiro lugar, aqui no Brasil. E, então, são esses que são os considerados os nativos. E aí, essa guerra dos emboabas, por exemplo, eram os bandeirantes que estavam aqui primeiro, contra os outros que chegaram aqui depois. Entendeu? Então, aí que você está ante essa situação de guerra por aí. Ok? Então, vamos só ler aqui um trechinho que explica a diferença, né, entre elas. Veja bem, a exploração excessiva que era feita pela metrópole portuguesa teve seus reflexos de descontentamento a partir do século XVII. Entendeu? Então, nessa época que começaram, então, as revoltas aí, porque a corte portuguesa estava explorando aqui a colônia brasileira. Nesse momento, então, ocorreu um movimento de revolta que ocorreu ao longo do século XVIII, dos anos 1700, aí, foram vários. E os casos vão se multiplicando. E esses movimentos, então, eles querem levar revolta do tipo nativista e do tipo separatista. As que estão aí no primeiro modelo, que nós já falamos, são essas revoltas que eram briga entre colonos, né? Briga entre aqueles que eram de uma elite colonial e aqueles que eram os trabalhadores da terra, né? Ou aqueles que tinham a concessão de trabalhar na terra. É mais ou menos nesse sentido, ok? E as separatistas é esses mesmos que vocês já entenderam, que queriam, então, separar Brasil de Portugal, ou Minas de Portugal, de Brasil, inclusive, ou da Bahia, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Alguém tem alguma questão para colocar, alguma pergunta, algum comentário para fazer? Luísa. A Luísa colocou aqui no chat. Luísa, não é no chat. No chat é só para você pegar o link que está um pouquinho acima da sua pergunta aí, ó, da sua resposta. Você clica e responde lá no formulário, ok? Não, é que eu coloquei errado, já coloquei lá no formulário. Beleza, então. Gente, se vocês não têm nenhum comentário para fazer, nenhuma pergunta para fazer, nós vamos encerrando nossas aulas da semana por agora, de história, né? E no blog, agora tem lá a atividade avaliativa, ok? É uma atividade um pouquinho maior. Aí vocês respondam, aquela lá vale nota de verdade, ok? Então, essas aqui vale nota acessória, uma nota que complementa, uma nota de participação. Lá é uma nota específica das tarefas. Tudo bem por aqui, para a gente poder encerrar? Oi? Ontem tinha que fazer outra atividade, sem ser aquelas da frequência? Não, só as duas dentro da aula mesmo. Ontem foi só as duas. Aí hoje tem as duas que nós fizemos aqui dentro da sala, né? E vai ter mais uma que está lá no blog, lá que vocês já podem fazer. Ok, pessoal? Já pode fazer agora? Conforme for seu tempo, né? Mas aí já até a semana que vem, você precisa estar com ela pronta. E aí a gente Eu não entendi. É aquela que é para entregar até dia 3/8? Justamente. Essa é a atividade avaliativa da aula de hoje, né? Para você fazer até semana que vem. Já recebeu a minha? Não sei. Você pode ver. Você não viu lá o link? Um pouco abaixo onde você clicou para fazer, tem lá o link para você ver se a sua chegou. Entendeu? Eu fiz hoje cedo. Pois é, você fez antes da aula, né? Precipitada. Tudo bem. Professor, você vai colocar no dia 8? Já tá lá, inclusive, viu? Já tá lá. Quando Professor, sair... Manda o link dessa atividade no chat aí, eu não tô achando, não. Tá lá no blog, meu querido. Manda lá no grupo. Mas é a mesma que você pegou o link para entrar nessa aula aqui de hoje, entendeu? No mesmo link que você pegou. Professor, vai fazer chamada, não? Uai, nós já fizemos duas hoje.
Não foi? Já fizemos 2 chamadas hoje. Então, professor, eu ia perguntar isso, por causa que eu entrei um pouco depois, eu queria saber se ia ter chamado ou ia ser igual ontem, aquela atividade de frequência. As atividades já valem. Eu tiro a frequência lá dessas atividades, ok? Ah, tá. Ah, entendi. Professor, Pois não? eu queria saber, só tem uma dúvida que eu sei que você já falou, mas é só para ficar mais específico. É a aula 59, a do exercício do GR8 ou a aula 60? Não, que tem aula, que tem tarefa para semana que vem é a 60, é essa de hoje. A 59 foi só a participação dentro da sala de ontem. Ô, professor, Tem que mandar hoje. Pode sair já da aula? Nós estamos encerrados, então. Aí só fica quem quiser tirar alguma dúvida. Tchau, professor. Tudo de bom para vocês, gente. Tchau. Tudo de bom. Tchau, professor. Tchau, professor. Aproveita. Tchau, professor. Até a próxima aula.